Olá, estamos ao vivo, começando mais um Pergunta pra Lu. Toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, aprender a economizar sem sacrifício, investir de verdade, fazer mais dinheiro no seu trabalho, na sua vida. Então toda segunda-feira às 19 horas a gente tem um encontro marcado aqui. E que bom que você veio, seja ao vivo ou seja no gravado, que eu sei que algumas pessoas assistem no gravado. Oi gente, tudo bem? Vamos recomeçar aqui o nosso ponto de encontro de toda segunda-feira. Se é a sua primeira vez aqui, saiba da importância de você estar aqui com a gente, porque talvez você esteja vivendo um caos financeiro, ou talvez você não esteja sabendo o que fazer com o seu dinheiro, ou não sabe investir, porque você não tem dedicado um tempo para a sua vida financeira. Então, nosso objetivo aqui é a gente dedicar pelo menos 1 hora por semana, o ideal é que pudesse ser mais, mas pelo menos 1 hora por semana para você focar na sua vida financeira, né? E que bom que você tá aqui. Tem alguém aqui que tá pela primeira vez? Coloca aqui para mim hashtag novo ou hashtag nova, se você é novo ou nova por aqui. Se você estiver assistindo no gravado, seja no Instagram ou no YouTube, porque eu deixo essa live depois no gravado também, nas duas redes. Se você estiver assistindo no gravado, me fala também que é a sua primeira vez, eu gosto de saber. Antes da gente começar, deixa eu pedir um favor para quem tá ao vivo aqui comigo. É importante você me ajudar para que eu consiga fazer essa live chegar para mais pessoas. Eu queria que você clicasse nesse aviãozinho que aparece aqui embaixo e aí vai abrir a lista dos seus amigos. Clica nos primeiros amigos que aparecem na sua lista, que são aqueles amigos que estão online, e para convidar eles para cá, para eles conseguirem também dominarem as finanças deles, tá bom? Tá tudo certo? Alguém dizendo tá ok? Espero que sim. Pra mim, de vez em quando, dá uma travadinha esquisita, eu não sei como é que é, não sei como é que o Instagram tá agora. Ele há pouco tempo nessas lives estava bem esquisito. Inclusive, hoje eu nem preparei normalmente no Pergunta pra Lu. Eu sempre trago um tema. Hoje a gente vai conversar sobre 5 atitudes essenciais e não tão óbvias que fazem você ter mais dinheiro, né? Então eu vou te trazer esse tema. Depois eu abro aqui para perguntas sobre esse tema, sobre qualquer outra coisa que você queira me fazer de pergunta, tá? Obrigada, gente, pelo feedback. Obrigada mesmo. Se você já quiser deixar uma pergunta, eu já tenho uma pergunta para Lu, então faz o seguinte, aqui embaixo aparece uma interrogação, já clica nessa interrogação, já escreve sua pergunta, e aí quando eu terminar aqui de fazer a apresentação de hoje, eu vou abrir para as perguntas de vocês, então eu olho por ali, fica mais fácil de eu olhar, tá bom? E pessoal que tá assistindo de repente no gravado, no Instagram ou no YouTube, comenta aqui embaixo, tô vendo no gravado, pra eu saber que vale a pena deixar no gravado. Eu não costumo deixar todas as lives no gravado, porque eu fico achando que quando deixa no gravado ninguém assiste, fica procrastinando. Eu não quero que ninguém procrastine, eu quero que vocês dominem a vida financeira de vocês, então pra isso eu crio algumas coisas aí pra vocês não procrastinarem. O Pergunta pra Lu eu costumo deixar, então se você tá vendo no gravado, né, na reprise que vai ficar no Instagram ou no YouTube, comenta aqui embaixo, tô vendo no gravado, depois no final comenta, me diz o que você achou, se ficou alguma dúvida, deixa também suas perguntas mesmo no gravado, porque eu gosto depois de preparar materiais com base nas dúvidas de vocês. Mas você que tá vendo aqui no ao vivo, obrigada, galera, pessoal que mandou já o aviãozinho, obrigada mesmo. Você que tá aqui no ao vivo comigo, se você já tem uma pergunta, coloca aqui, clica nesse ponto de interrogação, quando eu terminar aqui o nosso tema de hoje, eu vou abrir pra pergunta de vocês, tá bom? Beleza? Então tá. Seguinte, pessoal, hoje então a gente vai conversar sobre 5 atitudes essenciais, mas não tão óbvias, porque eu acredito que o óbvio precisa ser dito, né? Tem até um livro que eu gosto muito que chama O Óbvio que Ignoramos, que ele conta histórias de pessoas famosas e que percorreram esse caminho fazendo coisas consideradas óbvias, então eu gosto muito do óbvio, mas hoje eu queria conversar com você sobre coisas que não são tão óbvias assim, e que talvez você não esteja enxergando, faz parte um pouco dessa coisa do a gente nem sabe que não sabe, e que por isso a gente não consegue melhorar naquilo, porque a gente não tá nem sabendo que precisa melhorar naquilo, tá? E antes da gente começar, um recadinho rápido, sempre no Pergunta pra Lu, eu também falo da programação da semana, né, pra você poder aproveitar outros conteúdos aqui com a gente. Então, amanhã, terça-feira, vai ter mentor áudio lá no Telegram. O que é um mentor áudio? É a possibilidade de a gente conversar como se a gente estivesse conversando por telefone. A gente conversa assim via chat de voz. E aí eu faço uma mentoria, só que por áudio, né? Então eu vou te ajudar num desafio da sua vida, você me conta com a sua dúvida, qual é o seu desafio do momento, e a gente bate um papo. As outras pessoas podem ficar só ouvindo, então se de repente você não quiser participar, mas quiser ficar só ouvindo, você pode participar. E esse mentor áudio acontece no Telegram, e eu também transmito numa live aqui no Instagram. Vai ser terça-feira, 19 horas, só que só consegue conversar comigo quem tá no Telegram, tá? E eu tenho um canal no Telegram que quase diariamente eu compartilho áudios, insights, dicas, técnicas, sacadas de coisas às vezes até bem pessoais que eu só compartilho no Telegram. Então se você também quiser já
acompanhar todo esse material, já desde, sei lá, tem uns 2, 3 anos de material lá dentro. O pessoal brinca que faz tipo uma rádio, sabe? Tipo um podcast, de vez em quando vai pro trabalho, arruma a casa e dá um play lá e fica ouvindo os áudios lá, o pessoal gosta bastante. Quem tá aqui no meu canal do Telegram, coloca aí, eu tô, pra eu saber que vocês estão. E quem não tá, como é que faz pra entrar? Você baixa o Telegram no seu celular, aí você acessa dominesuasfinancas.com.br/Telegram, que vai direto abrir o meu canal, aí você entra lá no canal, dominesuasfinancas.com.br/Telegram. É financas mesmo, porque quando a gente escreve endereço de site assim não tem cedilha, né? Então, dominesuasfinancas.com.br/Telegram. Ó, a galera toda aí dizendo que tá no Telegram. Então, amanhã a gente tem Mentor Áudio, terça-feira às 19 horas, tá? E na quarta-feira, também às 19 horas, vai ter uma live aqui no Instagram, em que eu vou conversar com o Leandro da Camper Vamos. Quem acompanhou aí minha aventura de semana passada, viu que eu viajei no motorhome, né? Na verdade, numa camper van, né? Quando é uma van, se chama camper van. E é tipo uma casinha com rodas, né? Então eu fui para algumas praias e aí eu fui nessa van, eu compartilhei nos stories, o pessoal gostou e foi curioso, que era um sonho meu de infância e muitas pessoas disseram também que era o seu sonho de infância. Muita gente falou que sonhava com isso, alguns casais, e me pediram para mostrar a van, me perguntaram os custos. Então, na quarta-feira, às 19 horas, eu vou conversar com o Leandro, que é o dono da Camper Van, que aluga, né, esses motorhomes, essas vans. A gente vai bater um papo e eu vou te contar como é que você pode se planejar financeiramente para fazer uma viagem dessa, né? Ele vai falar um pouco dos custos, eu vou dizer como eu me planejei. A gente está tentando até que venha um casal também participar, um casal que hoje parece que eles vivem dessa forma, é meio que a casa deles, porque algumas pessoas me perguntaram sobre isso, dá para morar num lugar assim? Então a gente vai bater um papo sobre isso e eu pedi pro Leandro também fazer um desconto especial para seguidores, então lá na live ele vai falar sobre isso, tá? Então quem tem a intenção de um dia alugar, e tem pelo Brasil todo, ele faz conexões com pessoas do Brasil todo, existem vans e motorhomes para alugar no Brasil todo, ele quer ser tipo uma central assim dessas locações, ele vai falar um pouco sobre isso também. Então quem tiver interesse, quem quiser saber mais sobre isso, quarta-feira às 19 horas, tá bom? Pois é, muita gente tá dizendo aí que é um sonho também, que curtiu, que a viagem foi super legal. Gente, foi muito legal, foi bem mais legal do que eu imaginava e bem menos perrengue também do que eu imaginava. Eu achei que eu ia ficar cansada, eu aluguei até terça, mas eu cogitava no domingo voltar, sabe, se ficasse cansado e ele não me devolveria o aluguel, sabe, mas ia ser aquela coisa assim, não, eu tô pagando a mais pra voltar antes se tivesse uma perrengue. Mas foi o contrário, eu queria ficar mais tempo, só que tanto o João quanto o filho dele tinham um compromisso de trabalho, de estudo, tiveram que voltar, então a gente não ficou. Mas foi bem mais legal do que eu imaginei, então a gente vai falar sobre isso na quarta-feira às 19 horas, tá bom? Aê, que bom! Tem gente aí dizendo que conseguiu estar no ao vivo, que bom. E quem tá no gravado, sempre comenta aqui embaixo também que tá no gravado, eu sempre fico sabendo que vocês estão vendo. Mas vamos lá, então vamos ao que interessa, vamos ao tema de hoje, vamos conversar sobre as 5 atitudes essenciais e não tão óbvias que te fazem ter mais dinheiro. Bom, se eu falasse aqui de que, você precisa de comprometimento, isso seria um pouco óbvio, apesar de eu achar que o óbvio precisa ser dito, e você sabe que você precisa se comprometer, você sabe que você precisa investir em conhecimento, né? Para investir em conhecimento, para você saber como investir o seu dinheiro, é ideal que você tenha conhecimento, então investir seu tempo, sua energia ou até mesmo seu dinheiro em conhecimento, em cursos, isso fez muita diferença para mim. Mas tudo isso eu classifico como as coisas óbvias, que eu tô sempre falando aqui para vocês e que eu vou sempre falar, porque o óbvio precisa ser dito, mas eu quero falar de algumas coisas hoje que não são tão óbvias assim. E eu vou começar por uma que parece óbvia, mas talvez você não tenha refletido sobre o lado escondido disso que eu vou te falar aqui hoje. Então, número 1, a primeira atitude essencial não tão óbvia é você querer ter dinheiro. Pô, Lu, mas isso é óbvio, né? Para eu ter mais dinheiro, eu tenho que querer ter dinheiro. Tá, parece óbvio. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que diz que quer ter dinheiro, mas de verdade, lá no fundo, não quer tanto assim. E antes que você diga assim, não, eu quero, vamos avaliar, vamos analisar algumas coisinhas, tá? Quais são os sinais de que talvez as pessoas não querem tanto assim? Bom, primeiro, é a falta de um motivo real para você querer ter. Como assim, Lu? Olha só, tem gente que me escreve. Outro dia eu recebi essa pergunta na caixinha dos stories. Uma pessoa disse assim, eu gasto muito, eu adoro comprar, adoro usar meu dinheiro com restaurante, com comida, fazer as coisas. Poxa, eu queria guardar dinheiro, né, para fazer uma reserva. Qual é a dica que você me dá? E eu falei, bom, você precisa ter um motivo para guardar dinheiro. Você não quer ter dinheiro, você quer ter coisas.
E essas coisas que você quer ter são coisas que você está tendo e no presente, de imediato. Você quer ter a roupa, você quer ter o sapato, você quer ter a ida ao restaurante, tudo isso é o que você quer ter. Você não quer ter dinheiro. E como é que a gente faz para querer ter dinheiro? Porque ninguém quer ter o dinheiro mesmo, né? Ninguém quer ter uma reserva, ninguém quer levar dinheiro para o caixão. A gente não quer ter o dinheiro, a gente quer o que o dinheiro pode proporcionar para a gente. Então, o que é querer ter dinheiro? Que para mim é uma atitude essencial e não tão óbvia para você conseguir ter mais dinheiro. É você conseguir visualizar o seu dinheiro sendo utilizado no presente, mas também num futuro assim de curto prazo, logo ali, mas num futuro de longo prazo. Eu quero ter dinheiro para num futuro eu não precisar trabalhar e aí os meus investimentos rendem lá 10 mil por mês, 15 mil por mês, 20 mil por mês. Já pensou? Eu não precisar trabalhar e o meu investimento fazer uns 10 mil por mês? Para alguns isso é muito, para alguns isso é pouco, mas independe do número, né? Você querer ter dinheiro para realizar alguma coisa. Eu quero ter dinheiro para daqui a 3 anos comprar minha casa, daqui a 2 anos trocar o meu carro. Então, querer ter dinheiro passa por você ter um motivo concreto e transformar esse motivo concreto num objetivo, saber quanto é. Quanto eu preciso ter para comprar a minha casa daqui a 3 anos? E aí, quanto que eu preciso todo mês guardar, investir? Quanto que eu precisaria reduzir em alguns gastos que não são tão importantes? Ou quanto eu precisaria fazer mais de dinheiro na minha vida? Então, querer ter dinheiro vem de você transformar os seus sonhos, os seus desejos em metas, em objetivos na sua vida, né? E uma outra coisa, querer ter dinheiro, é você também enxergar claramente pensamentos que talvez hoje estejam te impedindo de ter dinheiro. Outro dia, eu vi numa postagem, de quem foi a postagem, eu não me lembro, mas falava alguma coisa sobre os bilionários do mundo, eu não lembro de quem foi. E eu sempre quando tem postagens assim sobre dinheiro, eu vou dar uma fuxicada nos comentários, porque os comentários das pessoas ali me ajudam a pensar em coisas para trazer aqui, né? Meio que a voz de vocês todos na internet. E quando eu li ali uns comentários assim, porque falava sobre o dono da Amazon. E aí as pessoas falavam, algumas pessoas disseram assim, um bilionário não deveria nem existir. Como se ser bilionário fosse ser algo ruim para o mundo. Principalmente um bilionário como o dono da Amazon, que criou uma empresa que dá empregos, que impacta diretamente tantas famílias, que movimenta a economia, que agrega valor à vida das pessoas, né? E aí, esse comentário do o bilionário não deveria nem existir, para mim não faz sentido, porque eu acho que o que não deveria existir é a pobreza. Isso não deveria existir. E não é culpa do bilionário existir a pobreza. De alguma forma, alguns bilionários estão contribuindo para a redução da pobreza, seja doando dinheiro ou seja movimentando a economia, dando emprego, né? Para a gente reduzir a pobreza, a gente precisa gerar emprego para essas pessoas trabalharem e terem dinheiro para comprarem, né, o pão de cada dia. Então, quando eu vejo uma frase assim, o bilionário não deveria existir, isso reflete muito o quanto essa pessoa não quer ter dinheiro. Porque pensa comigo, se ela acha que o bilionário não deveria nem existir, ela acha que as pessoas que têm dinheiro, de alguma forma, estão prejudicando o mundo, concorda? E aí, se ela acha que uma pessoa que tem dinheiro prejudica o mundo, será que ela vai querer ter dinheiro? Então ela vive uma coisa contraditória, de no dia a dia tá mal, poxa, estou vivendo esse caos financeiro, quando é que eu saio disso? Mas ela olha para alguém que tem dinheiro e acha que aquela pessoa é o responsável pelo mal do mundo. A gente não precisa ir muito longe num exemplo assim tão drástico, que eu acho que algumas pessoas talvez aqui estejam entendendo, né, que o que não deveria existir é a pobreza e não o bilionário, né? Mas muitas vezes a gente imagina que para alguém ganhar dinheiro, para alguém fazer dinheiro, um outro está perdendo. Até essa expressão, né, do ganhar, parece que tem um outro lá na outra ponta perdendo. Então, algumas vezes a gente nutre um mal-estar de estar fazendo dinheiro, de estar ganhando mais. E se você, de alguma maneira, se sente incomodado, né, em você estar crescendo, estar prosperando, estar enriquecendo, tá tudo bem, porque de alguma maneira a nossa cultura meio que fomenta isso, né, essa culpa por ter dinheiro. Doa, né, dá o seu melhor para ajudar outras pessoas, então queira ter dinheiro para você poder ajudar outras pessoas também. Mas não há mal nenhum em você ganhar dinheiro, fazer dinheiro com o seu trabalho, e o fato de você estar fazendo dinheiro com o seu trabalho não significa que alguém está perdendo. Hoje a gente vê que o dinheiro,
ele não é nem algo tangível, né? Não precisa ser a nota, a moeda mesmo, né? É um número na conta. Então, quando você agrega valor à vida de alguém, quando você produz algo que ajuda alguém, seja o seu produto, o seu serviço, ou o produto ou o serviço da empresa que você trabalha, do lugar onde você trabalha, esse valor, ele se transforma em dinheiro circulando. Então não tem alguém perdendo, a gente faz dinheiro, né, com o nosso trabalho, a gente faz dinheiro do zero, não tem necessariamente alguém ficando mais pobre para alguém ficar mais rico. Então, você ter clareza disso, te tira um pouco esse peso do, nossa, tô fazendo dinheiro, tô ganhando dinheiro, será que tem alguém ficando mais pobre por causa disso? Não, não tem ninguém ficando mais pobre por causa disso. Então, a primeira atitude essencial e não tão óbvia pra gente ter dinheiro é a gente se desvencilhar de todos esses pensamentos que paralisam a gente com relação ao ter dinheiro. Um outro pensamento que paralisa muito as pessoas é a pessoa pensar que para ela ter muito dinheiro, ela vai ter que trabalhar muito mais. E se fosse assim, todo pedreiro, todo comerciante, padeiro, né, que trabalha desde cedo, passa o dia inteiro, né, vai até tarde, trabalha pra caramba, trabalho pesado, se mata de trabalhar, estariam ricos. E a gente sabe que isso não é uma verdade. Ao mesmo tempo em que grandes gestores, donos de grandes empresas, que talvez hoje tenham um pouco mais de tempo, né, para sua vida pessoal, para o seu conforto, qualidade de vida, para curtir com a família, né, sejam hoje bilionários, porque eles construíram um sistema que faz dinheiro independente deles dedicarem a hora deles, né? E eu falo isso tranquilamente por mim. Eu tinha uma crença, um pensamento paralisante de que para eu ficar, né, para eu ter muito dinheiro, para eu produzir muito dinheiro, para eu ficar rica, eu teria que me matar de trabalhar. É claro que existe uma etapa da nossa vida que, se a gente quiser produzir muito dinheiro, principalmente num negócio, a gente vai ter que se dedicar algumas horas além do que aquelas horas tradicionais de horário comercial. Talvez seja uma dedicação, assim, até de algum tipo de trabalho muito diferente do que a gente normalmente faz, que tira a gente da zona de conforto, então que isso parece mais trabalho. Sim, eu já passei por uma etapa da minha vida em que eu sentia que eu trabalhava muito mais do que em qualquer outro momento da minha vida. Mas hoje, tendo, por exemplo, estruturado uma empresa com uma equipe, eu posso dizer que eu trabalho menos em horas dedicadas e o esforço e o quanto aquilo é sofrido, menos do que há 15 anos atrás, que eu trabalhava em empresa e que eu ganhava lá R$2.000, R$2.500 por mês, né? Então, houve sim um momento em que a gente intensifica aquilo para colher os frutos depois, mas não significa que para ter mais dinheiro, para fazer mais dinheiro, eu vou ter que me matar de trabalhar. Porque pensando dessa forma, muitas pessoas preferem não ter o dinheiro, né? E também não significa que você ter dinheiro te transforma numa pessoa snob, arrogante, ou mercenária, ou qualquer outra coisa que muitas vezes a gente atribui, né, como características das pessoas que têm dinheiro. Porque o dinheiro, ele potencializa quem você é. Se você é uma pessoa legal, se você é uma pessoa que ajuda os outros, se você é uma pessoa simples, né? É engraçado que eu já recebi questionamentos até de algumas pessoas, falando assim, poxa, mas a Lu é milionária, o que ela faz com o dinheiro dela? Ela não gasta com nada, eu não vejo ela desfilar num carrão, né? Eu não vejo ela numa super mansão, ela, nas férias, né, agora, nas minhas férias, eu alugo uma van e vou para um camping, né? Porque essa sou eu com dinheiro, mas essa sou eu. Então, quando você tem dinheiro, você é cada vez mais você, né? Então não tenha medo de ter dinheiro porque eu vou mudar, ou porque quem tem dinheiro é arrogante, faz mal às pessoas. O dinheiro é um potencializador de quem você é. Então essa é a primeira atitude essencial e não tão óbvia. Queira ter. E talvez você pense hoje que você está querendo, mas talvez tenha alguns pensamentos na sua mente que estão paralisando você de alguma maneira. Faz sentido isso? Se faz sentido, coloca aqui embaixo pra mim, faz sentido, que eu quero saber. Se você tá assistindo no gravado também. Gente, acredita que eu tô com calor? Eu falo muito, e quando eu falo, eu me mexo muito aqui, eu fico com calor. E eu tô com calor, só não vou ligar o ar porque eu tô meio entupida hoje, então não vai me fazer bem. Mas faz sentido? Faz sentido, Denise? Faz, Vânia? Legal, legal. Clícia Penha Moraes também. Paiva Darliane também, Lu Bessa, legal, R. Toledo, boa. Então vamos para a segunda. Se a primeira fez sentido, a segunda vai fazer muito sentido. A segunda também beira ali, parece meio óbvio, mas também tem coisas escondidas nesse óbvio. A segunda atitude essencial para você ter dinheiro, você já ouviu falar que ter metas, né? Ter metas é importante.
Ah, não, você não vai conseguir ter sucesso na sua vida financeira se não tiver uma meta. Acabei de falar aqui, né, nessa número 1 do querer ter dinheiro, transformar seus desejos num objetivo concreto e aí definir quanto você precisa, quanto você vai, né, juntar por mês. Então você já entendeu que metas são importantes. Mas vamos mergulhar no não tão óbvio desse item 2 aí do ter metas. É meta de tudo na sua vida. Então as suas metas de gastos são importantes. Todo mês, você precisa começar o mês tendo definido suas metas de gastos. É o que eu chamo aqui de fotografia financeira, né? Você só vai conseguir dominar suas finanças se você definir metas e tirar uma foto daquelas metas e disser, ó, isso daqui é a minha fotografia, isso aqui é a forma como eu vou usar, pretendo usar o meu dinheiro todo mês, né? Dominar as finanças é você dominando. Essa coisa de meu dinheiro não sobra. Dinheiro de ninguém sobra. É a gente que faz sobrar. O meu dinheiro também não sobra sozinho, não. Se eu deixar, ele vai embora. Mas se eu não deixar, se eu dominar, ele vai para onde eu estou mandando. Então, definir metas de gastos, talvez para algumas pessoas isso não seja óbvio, né? Que vem sempre aquele assunto que eu falo muito aqui, de não adianta você ficar anotando gastos. Eu nem fico anotando gastos, né? Tem gente que diz, fica anotando gastos, tem uma planilha, anote tudo, anote cada cafezinho, anote cada chocolate que você comprar. Pra quê, gente? Pra que ficar olhando para trás para o que já passou? Anote o que vai acontecer. E aí você avalia se você está fazendo acontecer do jeito que você definiu. Então, defina metas de gastos para sua vida. Eu vou esse mês, eu vou gastar no máximo X reais no mercado. Lu, mas como que eu vou fazer isso? Fazendo, definindo. Você vai definir, nessa semana eu vou gastar tanto, na outra semana eu vou gastar tanto, porque quando a gente não define essa meta, a gente acaba usando mais dinheiro do que a gente tem. E o que é usar mais dinheiro do que a gente tem? É ver o dinheiro acabar e passar no cartão, porque a gente passa no cartão quando não tem mais dinheiro, né? Ou então a gente vê o dinheiro acabar e usa o negativo do cheque especial, porque não tem mais dinheiro. Ou então a gente pega um empréstimo. E aí, se a gente estava usando, né, vivendo a vida sem metas, e aí deu essa bagunçada, a gente usou mais dinheiro que tinha, como é que no mês que vem, se eu continuo sem metas, eu vou conseguir ainda pagar tudo isso que eu tenho para pagar? As coisas que eu tenho para comprar, e ainda o meu cartão, e ainda o meu negativo, e ainda o meu empréstimo, né? Então, definir metas de gasto é o que todo mundo precisa fazer. E mesmo que hoje você tenha dívidas, talvez você diga, Lu, mas eu já estou toda enrolada, eu tenho mais dívida do que, né, dinheiro para pagar. Defina metas mesmo assim. Muitas das suas dívidas não são uma prioridade na sua vida. Não é uma prioridade você sair correndo para pagar o cartão de crédito. Não é uma prioridade você sair correndo para pagar o cheque especial. Porque não adianta a gente pagar e depois na bagunça toda voltar. Então, o mais importante é você definir metas. Escuta o que eu estou te dizendo. Se está passando pela sua cabeça assim, mas eu não tenho como fazer minha fotografia financeira porque eu... Pode parar por aí. Foi o que eu falei. Essa é uma atitude essencial e não tão óbvia para você ter mais dinheiro. Tem muita gente que diz, eu não posso, eu sou autônomo, não tenho como fazer isso, eu tenho dívida, não tenho como fazer isso. Não, tá vendo como não é óbvio? Você tem que fazer isso. É o fato de você não estar fazendo isso que tá te mantendo na vida que você tá, tá? Então, você só sai do caos financeiro se você definir meta de gastos e meta de ganhos, meta de dinheiro que vai entrar. Se você tem salário hoje e o seu salário não é suficiente para pagar tudo que você tem para pagar, você tem que definir sim uma renda extra, uma forma de fazer mais dinheiro e quanto você tem que fazer mais dinheiro. Por que essa meta é importante? Senão a gente fica com aquela sensação de, eu preciso de muito dinheiro, muito dinheiro. Isso vale para o autônomo, que fica louco, correndo atrás de clientes, né? De conseguir muito dinheiro. Ou a pessoa que tem uma empresa, né? Então, independente se você tem salário ou não, se você tem uma renda fixa ou não, você tem que ter metas de gastos e metas de ganhos. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tem empresa e ele falou, minha vida tá um caos. O que eu precisava era ganhar muito dinheiro. E a gente sabe que não é. Porque você tá um caos com pouco, imagina com muito, né? Eu imagino que você aqui já tenha percebido isso. Não é dinheiro que resolve o problema financeiro. Se fosse, quando você passa no cartão, quando você pega cheque especial, quando você pega empréstimo, é dinheiro do banco e não tá resolvendo, tá só piorando, né? Então, dinheiro não resolve o problema financeiro, mas essa pessoa me diz, o que eu preciso é de dinheiro, né? A gente sempre acha, preciso ganhar mais, aí tá sempre aumentando, ganhando mais e não tá resolvendo. Eu falei, tá, então vamos lá, define uma meta. Quanto? Falei, muito. Eu falei, tá, tudo bem, muito, mas quantos clientes? Todos. Eu falei, cara, isso não é um número, isso não é uma meta. Aí você dorme e acorda angustiado, ansioso, triste, porque você nunca atinge a sua meta, porque você não tem uma meta. Então tenha uma meta de gastos e uma meta de ganhos também, tá?
A Bianca está comentando que achou difícil fazer a fotografia financeira, achou difícil fazer a rota. Então, não é exatamente uma crença, perguntando, pode ser uma crença minha, não é exatamente uma crença, Bianca. É desafiador mesmo, né? Se fosse simples, eu não tava aqui toda segunda-feira, se fosse simples, eu não tinha um curso, né? Se fosse molezinho, eu fazia um vídeo, tava tudo resolvido. Mas eu sei que é um conceito novo pra muita gente, então por isso que é importante você estar aqui, assistir todos os vídeos, faz do jeito que você imaginou que vai fazer, pode ser dividindo em envelopes, pode ser só mental, pode ser numa planilha, pode ser num caderno. Então tem muitos vídeos aqui, até no Pergunta pra Lu, que eu já fiz especial só da fotografia. Vai lá no YouTube depois, tem um vídeo que eu explico por onde começar. Então depois vai no YouTube, pesquisa lá no campo de busca assim, domine suas finanças, por onde começar. Tem uma aula lá, mais de 1 hora, onde eu falo esse passo a passo, tá? Porque é desafiador mesmo. Então não é só um pensamento que tá te paralisando, como a gente conversou aqui no item 1, não. Pode ser que você tenha pensamentos te paralisando. Mas é desafiador, tem que experimentar, tem que fazer muitas vezes. Só pra você ter uma ideia, dentro do curso, a gente ensina, dá como exercício fazer, a gente recebe de cada um que a gente ajuda individualmente, a gente recebe de cada um, a gente faz uma análise individual da fotografia, depois vem a rota, a gente faz uma análise individual da rota, a gente corrige os erros, ainda assim a gente fica num processo assim de 30, 40, 50 dias, assim, muito próximos, tendo encontros toda semana, exatamente para esclarecer essas dúvidas. Aí quando dá uns 40, 50 dias, que as pessoas, agora entendi, ficou claro. Né? Então, não é algo simples. Depois que você vê que você entende, né? Como o Érico Rocha diz, eu gosto muito quando ele fala isso, depois que você vê, você não tem mais como desver. Então, depois que você entende a fotografia financeira, aí você pensa, nossa, como assim? Mas é isso, é fazer e refazer, assiste esse vídeo, tá bom? Então vamos seguir aqui pra gente ir então pro próximo, o terceiro. A gente já falou do primeiro, querer ter dinheiro. Segundo, definir metas de tudo na sua vida. O terceiro também, assim, eu sinto que todos eles têm um cheirinho de óbvio, mas o que não é óbvio é o como aplicar na sua vida. E eu não sei se você já parou para pensar que cuidar da sua saúde faz toda a diferença nas suas finanças. Quem já parou para pensar nisso, coloca aqui aqui nos comentários. Se você está assistindo no gravado, no YouTube ou no Instagram, coloca aqui também que eu consigo ler. A Bianca é aluna do curso, né? Ela até tá falando, o seu apoio da sua equipe é muito diferenciado, por isso que percebi que sou eu mesmo o problema. Bianca, então faz o seguinte, aqui eu não consigo reconhecer, né? Quando já é aluno ou aluna, manda pra gente de novo, manda sua fotografia por e-mail, a gente vai te ajudar individualmente, tá bom? Todos os alunos que estão aqui, é só mandar pra gente que a gente vai apoiar, então não fica empacada aí no meio do caminho sozinha, não. Conta com a gente, você tá junto com a gente nessa, tá? Ó, a galera aí dizendo, já parei pra pensar nisso, que a saúde faz diferença. Pois é, faz diferença, impacta a sua vida financeira, não só porque quando a gente fica doente, a gente gasta com remédio, né? Mas a gente é um sistema único. Então, se você tá mal de saúde, questões hormonais, né, questões fisiológicas vão afetar a forma como você pensa, a forma como você decide. E isso gera um resultado na sua vida financeira. Os resultados que você tem hoje são frutos do que você fez, das escolhas que você fez. As escolhas que você fez são frutos de como você se sentiu e como você pensou na hora de fazer a escolha. Então, se a sua saúde estava comprometida na hora de você fazer essa escolha, talvez você tenha feito uma escolha equivocada por uma questão de saúde. Exato, Gislaine está comentando. Ansiedade é algo que impacta muito, né? Depressão é algo que impacta muito. Às vezes a gente não está num quadro assim que se configure 100% um quadro de ansiedade ou de depressão, mas a gente está começando a entrar nesse quadro e não está percebendo. A gente acha que é tristeza, a gente acha que é preocupação, a gente acha que é medo, né? Então a saúde mental é muito importante. Então, é importante você procurar profissionais especialistas, né? Mulheres, façam exame de mama, mulheres, tenham o seu exame ginecológico sempre em dia, homens, façam exame de próstata, todos, né? Todo mundo, homens e mulheres, exame de sangue com regularidade para você analisar, né? Como estão as coisas. E faça exame. Eu não sei o que o pessoal da medicina realmente acha, mas eu acho que a gente deve fazer um trabalho preventivo, né? Um trabalho de estar sempre acompanhando a saúde, para que a gente esteja sempre bem, para que a gente consiga identificar alguma coisa antes mesmo daquilo estar realmente comprometendo a nossa saúde. Então, saúde física, saúde mental, isso tem um grande impacto na sua vida financeira. E se você é uma pessoa que tem essa sensação de que você não está dando atenção devida para a sua saúde, saiba que isso está impactando sua vida financeira e pode, num curto ou longo prazo, impactar ainda mais
né, de você precisar usar seu dinheiro para cuidar da sua saúde, tá? Então, foco é cuidar da saúde e isso vai fazer você ter mais dinheiro. Eu lembro que em 2019 eu tive alguns cenários assim meio de crise de ansiedade e eu tive algumas questões hormonais também que me impactaram muito, assim, a forma como eu tomava decisão, a minha percepção assim de cansaço, de falta de disposição no dia, então impactava o meu trabalho, impactava as minhas relações com as pessoas e certamente aquilo impactou minha vida financeira, não só por conta de alguns medicamentos que eu tive que tomar, não só por conta de pagar tantas consultas que eu tive que pagar, né? E não só também por prejuízo no dia a dia, né? De trabalho que eu não fiz, ou de trabalho que eu fiz diferente, enfim, e todo o prejuízo mental também que foi, né? Então, cuidar da sua saúde é a terceira atitude essencial, não tão óbvia para você ter mais dinheiro. O quarto é o seguinte, eu sempre ouvi falar, talvez você tenha ouvido falar também, que a gente deve viver abaixo do nosso padrão. Não tem uma coisa meio assim que os educadores financeiros falam? Não, viva abaixo, né, do seu padrão, abaixo do quanto você ganha, que isso vai fazer você ter mais dinheiro. Quem já ouviu isso? Coloca aqui, já ouvi. Coloca aí, eu já ouvi, só para eu saber quem já ouviu isso. Porque eu vejo essa afirmação de uma forma diferente. Eu entendo essa coisa de viver abaixo do padrão. A galera tá dizendo aí que já ouviu. Mas não dá uma sensação de que a gente vai se privar de coisas? Não, Lu, nunca ouviu? Tem uma afirmação assim de viva um pouco abaixo do seu padrão de vida, né? Viva um pouco abaixo assim, do que você pode, que é essa coisa de gastar menos do que ganha, né? Mas eu tinha uma sensação, quando eu ouvia isso, quando eu tinha as minhas finanças detonadas e queria dominar minhas finanças e queria, né, aproveitar mais a vida, usar o meu dinheiro para aproveitar mais a vida, eu pensava nisso, falei, poxa, mas sei lá, parece meio sacrificante, né? E aí sempre cortando as coisas, e aí dá uma sensação de que, ok, então eu ganho X, então eu tenho que viver com menos do que isso. Quando, na verdade, eu acho que a gente deve sim ter nossas metas de gastos, mas a gente deve ter um olhar para o crescimento, né, para a evolução, para o ganhar mais. Então não é gastar menos do que ganha, é ganhar mais do que gasta. Isso para mim faz muita diferença, né? Também, Thalita falou, uma sensação de derrota, um negócio pesado, né? Viver abaixo do que você... Então eu traduzi para mim, assim, viva, tenha hoje o que você pode para você ter o que você quer. Então, quando eu pensava nisso, eu falava, Luciana, tenha o que você pode para você ter o que você quer. O que quer dizer isso? Assim, eu olhava as minhas metas, né, qual é a minha meta de ganho, as minhas metas de gastos, e eu definia o que eu posso, o que cabe na minha vida hoje. Legal, cabe isso aqui. Então, eu vou viver agora com o que eu posso para eu viver com o que eu quero. Então, eu estava mirando nas coisas que eu queria. Como é que eu podia fazer minha vida financeira crescer para eu ter o que eu queria? E hoje, inclusive... É curioso que depois de você tornar isso um hábito na sua vida, tem o que você pode para você ter o que você quer, você começa a entender o que é importante na sua vida, o que é uma prioridade, né? Então hoje eu até percebo que eu poderia ter mais, né, se eu quisesse, mas eu tenho o que eu quero, né? Essa história que as pessoas me perguntam, Lu, você tem tanto dinheiro e você não tem um carro? Eu não quero ter um carro. Então hoje eu tenho o que eu quero. Então, ao longo da minha vida, eu vivi tendo o que eu podia, mas pensando em ter o que eu queria. Então, isso me dava uma motivação, né? A Cris falou, mirou na lua e acertou as estrelas. É um pouco assim, né? Fica mais leve, como a Morgana falou. Então, tenha hoje o que você pode para você ter o que você quer. Guarda essa frase com você. Então, vai olhar para as suas finanças, criar sua fotografia, sua rota financeira, pensando, eu vou ter o que eu posso para ter o que eu quero. Isso, né, vem um pouco nessa linha do viver abaixo do seu padrão, mas você sabe que é temporário, você sabe que tem um bom motivo, né, e isso de alguma maneira te motiva. Então essa é a quarta atitude, ter o que você pode para você ter o que você quer. E a quinta, eu falei sobre isso numa palestra que eu dei no sábado no evento da Aline Sopper. A Aline Sopper, ela treina educadores financeiros e ela fez também um evento no sábado para pessoas de vários outros nichos também, sobre marketing e vendas, e a gente estava falando, eu estava conversando lá com eles, como que eu produzo os meus materiais na internet para vender mais. E eu, quando comecei a fazer esse trabalho na internet, eu identifiquei uma característica, uma competência que todos nós temos e que a gente pode desenvolver e que faz a gente fazer mais dinheiro e que não é óbvio, não é.
Essa característica, essa competência é empatia. A empatia, ó, o Léo tá dizendo que estava lá. A empatia é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? E se colocar no lugar do outro pensando como o outro e sentindo como o outro. Eu falei lá da empatia racional, da empatia cognitiva, né? E da empatia emocional. Porque eu posso aqui pensar com a cabeça de vocês, né? Então eu posso aqui imaginar o que vocês estão pensando ao ver essa palestra, essa apresentação aqui, né? Então quando eu trouxe, por exemplo, o primeiro item, que é o querer ter dinheiro, a minha cabeça pensa com a cabeça de vocês, que de repente alguém vai dizer, mas isso é óbvio, por isso eu disse, parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Ou seja, eu estou praticando a empatia e lendo o seu pensamento. Mas eu posso também me colocar no seu lugar e sentir o que você está sentindo. Por exemplo, quando eu falei aqui, né, da fotografia financeira e de que isso serve para todo mundo, para autônomos, para quem tem dívidas, eu tô lendo o seu pensamento, estou praticando a empatia cognitiva de ler o seu pensamento, mas eu estou também praticando a empatia emocional de saber que isso para você é pesado, sabe? Quem tem dívida e que tá aqui, eu sei que tá passando por um momento pesado, então eu não vou vir aqui dizer que tudo vai se resolver num passe de mágica, num estalar de dedos, mas eu também não vou dizer que é impossível, porque não é. Eu já tive 60 mil reais em dívidas, ganhava 2 mil reais e eu consegui sair. Então, eu uso a empatia para fazer o meu trabalho. Você também pode usar a empatia para fazer o seu trabalho. Se você presta um serviço, se você vende um produto, você precisa aprender a ler a mente da pessoa que vai comprar de você. Se você tem um chefe, se você tem colegas de trabalho, você precisa aprender a sentir o sentimento do seu chefe, dos seus colegas de trabalho, para você se colocar para essas pessoas de uma maneira que você estreite os relacionamentos, né, que você entregue o que as pessoas estão esperando, até mais do que as pessoas estão esperando. Então, olha que curioso, empatia, ter empatia, praticar a empatia, saber se colocar no lugar do outro, entender o que o outro espera de você, é uma atitude essencial e não tão óbvia para você fazer dinheiro. No seu trabalho, se você faz um trabalho na internet para você criar conteúdo para as pessoas, você precisa entender a mente e os sentimentos das pessoas. Se você vende produto e serviço, você tem que entender a mente, o sentimento dessa pessoa, o que ela está buscando, o que ela está esperando, para você comunicar isso do seu produto, do seu serviço, né? Então, num processo de venda, praticar empatia, entender, né, como se dá esse processo de empatia, vai te ajudar a vender mais. Num processo de você conseguir um emprego e para uma entrevista de emprego, se você imagina o que o entrevistador está pensando e sentindo, o que ele está buscando ali, você consegue se colocar de uma maneira que você vai encantar o entrevistador naquela entrevista de emprego. Então percebe que empatia é uma característica que pode te fazer mais dinheiro? Quem aqui não tinha pensado? É uma surpresa isso para você? Você nunca tinha pensado? Essa talvez tenha sido a mais não tão óbvia, né? Então me conta aqui se essa fez sentido para você. Coloca aí, faz sentido para mim, para eu saber. Me conta aí, eu tô vendo aí que vocês estão conversando sobre o carro, e é sempre assim, quando eu falo essa coisa do carro, é sempre tão polêmico, e dominar as finanças, gente, tem a ver com o que você entende que é importante para você, e ter ou não. Nem sempre é só uma decisão financeira. Às vezes financeiramente não faz sentido e você quer ter. Às vezes financeiramente faz sentido não ter e aí você tem, sabe? Então assim, não é só uma decisão financeira. É também fazer sentido pra você. Por isso eu sempre pergunto aqui, faz sentido? Ó, a Paiva, isso? Paiva da Arliane tá dizendo que foi surpresa, né? A Vânia falou faz sentido. A Ana Cristina falou não tinha pensado nisso. Márcia falou que faz sentido. Veluísa também. Vera também. Pois é, então tem coisas não tão óbvias nas nossas atitudes que fazem diferença na nossa vida financeira. Então você curtiu? Dá um coraçãozinho aí, faz uma chuva de coraçãozinho, que há muito tempo que eu não vejo. Bonitinho, né? Larga o dedo aí no coraçãozinho, que eu acho que até o Instagram fica feliz quando a gente faz isso. Numas próximas lives ele mostra pra mais gente, fica mais gente sabendo disso. Vamos lá, vamos para as perguntas então. Nós falamos aqui então sobre as 5 atitudes essenciais não tão óbvias para você ter mais dinheiro. Se você tem uma pergunta, clica aqui no ponto de interrogação, deixa a sua pergunta aqui. Eu vou abrir algumas, eu só não vou colocar na tela hoje, porque às vezes quando coloca na tela derruba a live, eu tô meio receosa, tá? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, Vitorino de Moraes. Não sei nem me organizar de jeito nenhum, sou desorganização total em tudo. Não sei nem como começar a traçar metas, sou produtora rural, como me ajudar? Então, primeiro, é importante você saber que você não tá sozinha nessa, tá? É um desafio para todo mundo.
É uma habilidade que você vai poder se treinar e a gente se torna mestre em alguma coisa quando a gente tem conhecimento, depois a gente pratica aquele conhecimento e depois a gente repete. Então é conhecimento, prática e repetição. Que bom que você está aqui, agora você já sabe, né? Então você começa a aprender algumas coisas, você vai praticando e vai repetindo. Como eu falei para você, tem um vídeo onde eu explico exatamente passo a passo para você começar a se organizar. Então você faz o seguinte, vai no YouTube, pesquisa lá no YouTube assim, domine suas finanças, por onde começar. Que eu te explico quais são as etapas, né, o passo a passo para você ir dominando suas finanças. E determinar metas é você saber onde você quer chegar, transformar aquilo num número e fazer encaixar na sua vida. E aí esse encaixar na sua vida é trazer para sua fotografia financeira. Então a minha sugestão é que você assista esse vídeo que tem lá um passo a passo bem detalhado para isso. Vai no YouTube e pesquisa, domine suas finanças, por onde começar, tá bom? Coloquem as perguntinhas aqui na interrogação, tá? Lu, me enrolei toda com cartão de crédito, não sei o que fazer, as crises de ansiedade são fortes. Então, olha só, cartão de crédito, ele é uma enrolação quando a gente não domina as finanças. Tem muita gente até que me pergunta, Lu, você acha legal passar tudo no cartão para ter milhas? Não, se não domina as finanças eu não acho legal, porque não vai saber se controlar, porque o cartão de crédito é dinheiro dos outros. Cartão de crédito devia se chamar cartão de dívida, né? Porque você passa no cartão usando o dinheiro do banco e no mês que vem você tem que pagar. O que aconteceu para você ter se enrolado? Você usou dinheiro a mais, né? O seu dinheiro não foi suficiente para sua vida, você usou dinheiro dos outros a mais. E pensa o seguinte, se o seu dinheiro não estava sendo suficiente para sua vida, como que você ia fazer, né, para pagar, para se desenrolar, usando o dinheiro dos outros, né? Se os seus gastos não cabiam na sua vida e você precisou de mais dinheiro, agora para pagar esse dinheiro a mais, como que você vai fazer? Você vai cada vez mais precisar de mais dinheiro. Então, por que eu digo que muitas vezes priorizar o pagamento do cartão não é o que você tem que fazer? O cartão é um dinheiro dos outros que você vai ter que pagar, só que você usou esse dinheiro enrolada. Então você paga esse dinheiro e não desenrola, aí você precisa desse dinheiro de novo, passa tudo no cartão de novo, né? Muitas vezes aparecem aqui pessoas que ficam nessa bola de neve, de nunca conseguir dominar o cartão, que estão passando no cartão, aí paga o cartão, aí passa no cartão de novo. Então muitas vezes você precisa estancar, chegar num zero disso. E aí você pode vender alguma coisa na sua casa, fazer um trabalho, um serviço para pagar a fatura, parar de usar o cartão, definir a partir de agora suas metas de gasto, criar sua fotografia financeira, como eu ensino nesse vídeo que eu falei agora há pouco que está lá no YouTube, né? Define a sua fotografia financeira, para de usar o cartão para você aprender a lidar com o seu dinheiro e usar só o seu dinheiro. Essa é uma forma. Ah, Lu, eu não consigo, não tenho nada para vender, não consigo fazer um dinheiro. Se dedica, se esforça, eu sei que é desafiador, mas esse seria o melhor caminho. Se não consegue, pagar o cartão não é uma prioridade. Encosta essa fatura, domina suas finanças, aprende a lidar com o seu dinheiro e começa a fazer uma reserva de quitação de dívida. Mais à frente, né, fazendo essa reserva todo mês, o seu cartão ele vai nas alturas primeiro, juros sobe, seu nome vai para o SPC, Serasa, o banco fica te ligando, mas passado um tempo, o banco começa a te procurar para negociar. Então, se você está dominando suas finanças e fazendo uma reserva de quitação de dívida, lá na frente você consegue negociar com o banco à vista, pagando um valor menor do que aquele que de repente chegou nas alturas com juros, tá bom? Mas para isso precisa dominar as finanças, né? Não é só largar o cartão, beleza? Vamos lá. Tem uma outra aqui. Se um pensionista do INSS ficar devedor do cartão de crédito, o banco pode reter o benefício? Olha, o banco não pode reter dinheiro para pagar dívidas. Se esse cartão for um cartão consignado, que é débito automático na conta, aí sim eles podem debitar automaticamente. Mas se é um cartão que tem uma fatura, um boleto, e que a pessoa tem que pagar esse boleto, o banco não pode ficar com nada. A questão é que, se o cartão é do banco, algumas vezes os bancos fazem isso. Aí você tem que procurar atendimento, tem que procurar ouvidoria, tem que procurar o PROCON, conversar com o advogado, fazer uma reclamação no site do Banco Central, mas poder eles não podem. Se não é débito automático, eles não podem tirar o dinheiro da sua conta, tá? Vamos lá, para a próxima. Ó, tem bastante gente falando, eu tô devendo imposto de renda, tô devendo agiota, devendo consignado. Uma coisa importante para todo mundo, que eu sempre falo aqui. É possível sair de todas essas dívidas? Sim. Eu tenho diversos casos, né, principalmente os alunos, porque não só alunos que saíram de dívidas, mas tem diversos casos de pessoas de todas as idades, desde as mais novas até mais de 50, mais de 60, mais de 70, mulheres, homens, de várias cidades, cidade grande, do interior, de zona rural, dívidas de agiota, dívidas de consignado, dívida de tudo. A questão
é que as dívidas, elas são um resultado do problema principal. Elas não são o problema principal. E o que acontece quando vocês me perguntam como que tá a dívida de agiota, como que tá a dívida consignada, como que tá isso? Como quitar é com dinheiro, né? É uma questão óbvia, que eu não vou aqui ficar inventando que tem outro jeito. Quitar uma dívida é com dinheiro. A questão é que quitar a dívida não vai resolver se você não dominar as finanças, porque daqui a pouco você volta para a dívida. Então, do mesmo jeito que quando a gente está doente, hoje, por exemplo, eu estou sentindo dor de garganta, mais cedo eu achei que eu estava com febre, mas não estava. Não adianta eu ficar só tomando remédio para febre, não adianta só comer uma pastilha, porque se o problema que está ocasionando aquilo não for resolvido, as dores continuam, né? Então a gente tem que entender qual é o problema para resolver o problema. Então é a mesma coisa na nossa vida financeira. Eu sei que eu sou repetitiva aqui, mas eu falo muito isso porque sempre tem pessoas novas, então você que já domina, você que já me ouviu falar nisso, talvez você ainda esteja precisando ouvir, tá tudo bem, talvez isso sirva para te ajudar mais ou ajudar outras pessoas, mas a questão é que as suas dívidas, quem tem dívida, não tem um problema de dívida, tem um problema de falta de domínio das finanças. Então, por isso que eu sempre falo, como no exemplo que eu dei agora há pouco do cartão de crédito, se você definir ali na sua vida como sua vida vai ser, define uma reserva de quitação, você resolver a dívida é uma consequência, tá? Agora, dívidas de agiota, por exemplo, agiota é um criminoso. Eu não sei se você sabe, mas agiotagem é crime. Pode ser um parente, pode ser um amigo, o que for, mas é um criminoso. Então eu não tenho como te explicar como lidar com criminosos. O que eu acho é, numa dívida com agiota, é uma prioridade você quitar e você pode trocar essa dívida, você pode buscar algum outro empréstimo, tem lugares que dão empréstimo para negativado, para você se livrar desse criminoso. E aí você vai resolver com instituições financeiras essa dívida da forma, né, legal, de uma forma dentro da lei. E aí você vai dominar suas finanças e resolver. Às vezes a gente tem dívida com a agiota porque a gente não dominava as nossas finanças e a gente não tinha quem recorrer, não tinha ninguém para ajudar, mas eu já vi acontecer uma coisa, de pessoas que entenderam que precisavam dominar as finanças, começaram a dominar. Aí pessoas em volta, parentes, amigos, viram o quanto a pessoa mudou, o quanto que ela estava aprendendo de investimentos, inclusive, né? Alunos meus que começam a dominar, fazem rota financeira, aprendem de investimento. Aí a família olhando aquilo, algum amigo pensou, caramba, tô vendo que você está se dedicando, vou te ajudar. E aí as pessoas, eu já vi 3 casos de alunas minhas que uma amiga, um amigo chegou do nada e falou, nossa, eu tô vendo que você mudou, vou te ajudar, eu vou pagar essa dívida para você. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar até essa energia das finanças e fazer o que precisa ser feito, algumas portas se abrem que a gente não estava nem imaginando. Então, fica aqui como dever de casa para vocês assistirem 2 vídeos que estão lá no YouTube. Eu já falei desse, do Domine Suas Finanças, para procurar lá no YouTube. Domine Suas Finanças, por onde começar. Esse é o que todo mundo precisa ver, tá? E o outro, procura assim, Domine Suas Finanças Dívidas. Tem lá também um vídeo de 1h17 com passo a passo, o guia para sair das dívidas. Tem mais detalhes de tudo isso que eu estou trazendo, como a gente já está chegando no fim do Pergunta pra Lu, né? Eu sempre passo esses materiais aqui, é tipo o nosso ponto de encontro e eu vou passar material para vocês estudarem. Então vai lá no YouTube e pesquisa, Domine Suas Finanças Dívidas. E aí se ficar com dúvida, você traz as dúvidas aqui para o Pergunta pra Lu, tá? Vamos usar isso aqui como um ponto de encontro para esclarecer essas dívidas. Esses vídeos não são vídeos de 5 minutos, né? Um caos financeiro que você vive há anos não vai se resolver num videozinho engraçadinho de 5 minutos. Não espere que eu esteja lá fazendo piada da vida financeira, porque eu não tô. Então é um vídeo de mais de 1 hora, detalhado, que você precisa assistir, tá bom? Tem tempinho ainda para mais perguntas, então deixa eu abrir aqui, peraí. Peraí, deixa eu ver. Tem muitos aqui de dívida, de alguma maneira tá respondido. Ó, consórcio é uma forma de investimento? A Paty perguntou. De forma alguma. Consórcio não é investimento. Investimento é aquilo que você coloca o seu dinheiro esperando uma rentabilidade, né? E aí um dia que você quiser, você pode resgatar o seu dinheiro mais a rentabilidade. Um consórcio é uma modalidade de compra. Você está comprando alguma coisa, um consórcio da moto, consórcio da casa, o consórcio do carro. Você está comprando alguma coisa de forma parcelada, pagando um pouco menos do que você pagaria num financiamento, que o financiamento tem juros altos. Num consórcio você vai pagar algumas taxas e vai ficar mais barato do que pagar um financiamento. Mas, diferente do financiamento, no consórcio você já está pagando e não tem ainda o bem. Então você não está investindo, você está comprando alguma coisa de forma parcelada. Pode ser que você seja sorteado do consórcio em pouco tempo, sei lá, no primeiro mês, no terceiro mês, no quarto mês. E aí, que ótimo, eu paguei pouco e já tenho bem, né? Mas pode ser que você só seja sorteado no final do consórcio.
Então, você vai passar meses ou anos pagando por uma coisa sem ter. E aí, agora eu quero o meu dinheiro, eu tô precisando de um dinheiro para fazer outra coisa, vou pegar o meu dinheiro. Não, você não vai pegar seu dinheiro de volta, porque não é um investimento, é uma modalidade de compra parcelada, tá? Se é bom ou não, eu particularmente não gosto. Eu acho que ou você guarda dinheiro, junta dinheiro, investe, e aí na hora que você quer comprar, você vai lá e paga à vista com o montante que você investiu, ou se está com pressa, eu preciso de um carro agora, porque se eu tiver carro, eu consigo trabalhar e consigo fazer mais dinheiro. Estou com muita pressa. Então pague o preço da pressa, financie. Você vai pagar mais, vai comprar um carro e vai pagar 3, mas você vai estar fazendo dinheiro com ele, então se justifica. Agora, pagar parcelado e nem ter o carro, nem ter a moto, para mim não faz sentido. Mas é uma decisão de cada um. Agora, investimento não é, tá bom? Vamos para a próxima. Peraí. Como negociar consignado? Tem muitos vídeos sobre isso, tanto no YouTube, aqui no Instagram. Você não tem como negociar, você tem como fazer portabilidade. Portabilidade é você ir num outro banco, chegar lá no banco e dizer, eu tenho consignado no banco tal, posso trazer minha dívida para cá? Eles vão negociar, vão baixar a taxa de juros. Quando você faz isso, muitas vezes o banco que você tem o consignado vai dizer, nossa, você tá querendo levar para lá? Não, a gente faz melhor aqui. Aí você consegue baixar a taxa, tá? Eu queria deixar aqui também, talvez vocês saibam, né, que eu sempre faço videozinhos aqui da live e aí posto esses vídeos depois, então as perguntas que vocês me fazem me ajudam a criar esse materialzinho que depois eu vou espalhar pelo Instagram, pelo YouTube. Eu queria responder aqui uma dúvida que me chega muito por direct, me chega muito nas caixinhas de pergunta e que eu não tenho ainda um vídeo sobre isso. A pergunta é o seguinte, as pessoas me dizem, eu investi num CDB e me falaram, o gerente me falou, alguém me falou que para investir agora mais, eu vou ter que investir num outro CDB. Então, deixa eu explicar isso. Quando você investe num CDB, não existe um único CDB. Um CDB é uma forma de você emprestar dinheiro para um banco. É tipo uma poupança. Quando você deixa o seu dinheiro na poupança, você está investindo e emprestando dinheiro para o banco. Num CDB, é a mesma coisa. Você investe emprestando dinheiro para o banco. Só que diferente da poupança, que o banco só pode usar para fazer financiamento imobiliário, ele pega o seu dinheiro e empresta para outras pessoas que querem comprar imóvel. Num CDB, o banco pega esse dinheiro e faz o que ele quiser. Então, você está emprestando para o banco do mesmo jeito. Então, tem vários CDBs. Tem CDBs de vários bancos, tem CDBs que você, ao investir, você pode resgatar a qualquer momento, mas tem CDB que você tem que deixar 1 ano, 2 anos. Tem CDBs de diversas rentabilidades, CDB que rende 100% do CDI, tem CDB que vai render uma taxa definida ao ano, né? Então, tem vários tipos de CDBs. Quando você investe num CDB, você está comprando um título. Então, você está ali botando seu dinheiro num título e aí esse investimento você fez comprando um pedacinho de um CDB. É igual, imagina um saco de bala. Tem todas as balas iguais, mas quando você come uma bala, você está comendo aquela bala não dá para comer de novo. Quando você for comer uma outra bala, é uma bala igual, mas é uma outra. No CDB é a mesma coisa. Quando você investe num CDB, por exemplo, do Banco Inter, aí você está investindo comprando um título. Se você quiser investir mais naquele CDB, você pode investir no mesmo CDB, mas é num outro título, é como se fosse uma outra bala. Então é o mesmo saco de bala, mas é uma outra bala. Então quando você investe num CDB, você pode sim investir no mesmo CDB, só que você vai estar comprando um outro título. Que diferença isso faz para você? Na prática nenhuma, porque lá no sistema do banco, da corretora que você está investindo, você consegue ver aquilo tudo somado. Então você investe sim no mesmo CDB, só que comprando um novo título, tá bom? Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho do Pergunta pra Lu, agora a live está cortando, eu tenho só mais 55 segundos para me despedir de você. Quero agradecer a sua presença aqui, te convidar para estar aqui no próximo Pergunta pra Lu, toda segunda-feira às 19 horas tem. Já manda se você está assistindo no YouTube, pega o link aqui no compartilhar, manda para os seus amigos. Se você está assistindo no Instagram, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos também, divulga para os seus amigos que tem essa live se você gostou. Se você está assistindo no YouTube, dá um curtir. Se você está assistindo no Instagram também, dá um curtir, clica no coraçãozinho, tá bom? E a gente se vê segunda-feira às 19 horas.